Ontem eu fui ao cinema assistir Guerra Civil com o brasileiro Wagner Moura num dos papéis principais e eu não poderia ter escolhido um dia melhor. Os Estados Unidos destruídos e divididos que o filme mostra são um ótimo exemplo do que acontece quando a política e o debate político são dominados pelo tipo de homem com testosterona que o Nicolas Ferreira, nosso eterno Nicole Chupetinha, pede para o Brasil. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o seu dislike, comente, seu comentário soma muito, colabore com o Pix se puder e achar que esse trabalho merece pagamento. O assunto guerra também está no meu livro Missione, link no post fixado. Eu não vou dar spoilers sobre o filme, tá? Já vou abrir dizendo que vale muito a pena assistir se você gosta do gênero. É um filme de ação, mais do que exatamente um filme de guerra. Na verdade é um road movie, ou seja, um filme que se desenrola com os personagens viajando por diferentes cenários. Eles estão indo de Nova York a Washington, nos Estados Unidos, divididos por uma guerra civil. É um filme para cinema, tem muita explosão, muito helicóptero, muito tiro. Funciona melhor, pelo menos para mim funcionou, no ambiente imersivo do cinema. Mas para não te deixar assim no escuro e você acabar indo lá por minha causa e se decepcionar, eu só vou esclarecer que não é um filme panfletário. E eu acho que isso não é spoiler. Vários críticos estão dizendo a mesma coisa. Eu não sou crítico, tá? Estou falando que vários críticos estão dizendo isso. É preciso já te alertar para o fato de que o filme é mais sobre a desgraça do radicalismo político do que uma crítica aberta a um lado ou outro nesse planeta dividido entre esquerda e direita. Eu acho que o diretor, que é também autor, tem o ponto de vista dele, isso fica claro, mas não é, repito, um filme panfletário, um filme para apontar dedo para um lado e poupar o outro. Essa é comercialmente, inclusive, uma decisão inteligente, já que é uma superprodução de Hollywood e eles não querem fazer um filme para metade do público. O trailer até deixou os trumpistas oriçados, achando que ia ser uma propaganda pró-democratas e antirrepublicanos em pleno ano eleitoral, mas não é o caso. O filme foca na destruição causada pelo radicalismo, na ruína, na ruptura do tecido social. Uma situação em que todo o país perde, ou todos os países perdem, já que aquela guerra civil imaginária conversa com a situação de outros países, inclusive a do Brasil. Mas eu não fui ao cinema só pela temática, eu fiquei curioso também para ver a atuação do Wagner Moura. Aqui no Brasil, nos cartazes de cinema, ele aparece como protagonista, com a Kristen Dunst, mais conhecida como a Mary Jane original, aquela que beijou o Homem-Aranha com ele de cabeça para baixo, você deve se lembrar. Ela aparece como coestrela nos cartazes aqui. Lá nos Estados Unidos é o nome dela que aparece primeiro no cartaz. De fato, a Kristen tem um papel um pouco mais denso. Mas eu fiquei muito feliz e até orgulhoso, confesso, ao ver que sim, o Wagner Moura é uma estrela no filme. Com muitas falas, vários momentos fortes de interpretação e, isso também me surpreendeu positivamente, sem aquele estereótipo do latino, sabe? O mais próximo disso é dizer que o personagem dele é da Flórida, um estado que tem muito latino e muito brasileiro. Mas o Wagner está atuando em inglês fluente no papel de um repórter de guerra. Isso eu acho muito legal, logo de cara. O personagem dele poderia ter sido interpretado por qualquer astro de Hollywood. Escolheram ele. Então, parabéns Wagner Moura. É um grande passo na consolidação da carreira internacional deste grande ator brasileiro. Muito legal ver que ele chegou lá. E, sinceramente, ele está realmente muito bem no filme. Outra coisa que me motivou a ver o Guerra Civil é que o diretor e autor do roteiro, o Alex Garland, é o criador de um filme que eu gosto muito, chamado Ex Machina. Fica aqui a dica para quem gosta de ficção científica. É um filme de 2015, mas que continua muito atual, principalmente nessa era da inteligência artificial. Ex Machina você deve encontrar por aí nas plataformas de streaming, mas voltando ao Guerra Civil, e a forma com que ele conversa com a política de lá e com a política do Brasil, eu acho que essa escolha de deixar a guerra em si no ar, não focar nas razões, no processo que levou ao racha, universaliza a mensagem. Porque esse é um medo que muita gente tem. É claro que, quando eu olho aqui do meu campo ideológico, o campo que eu abracei, eu sempre tendo a achar que o perigo é o outro. É o adversário político, é a extrema-direita local
e global, e realmente, aqui no Brasil, quem quebrou os palácios, quem ainda continua pedindo intervenção militar, quem não aceita resultado das urnas, quem é capaz de botar 30 mil tiozinhos debaixo do sol quente do Rio de Janeiro para pedir impeachment, não é o lado progressista da força aqui no Brasil. Eu estou pessoalmente abalado, e tenho dito isso nos vídeos, pela tração que os golpistas ganharam com a adesão do Elon Musk. A cobertura que a imprensa deu para aquilo que aconteceu em Copacabana ontem também foi, na minha opinião, absurdamente irresponsável. Muita matéria declaratória, ou seja, no palanque Malafaia ataca Moraes, e muito pouca análise crítica sobre o que significava aquilo, o que aquela gente estava fazendo lá, o que eles pretendiam. E eu me senti muito aliviado em ver tão pouca gente. Bolsonaro está perdendo as ruas, é bom para o Brasil. Eles esperavam 1 milhão de pessoas, foram 30 mil. Mas 30 mil ou 32 mil ainda é gente para burro. E é aqui que eu acho que o evento, pelo menos para mim, ontem, conversou com o filme. São 30 mil radicais, são 30 mil fundamentalistas, são 30 mil pessoas que não têm o fair play de esperar as próximas eleições, que não têm constrangimento em ir lá aplaudir e apoiar um político que em outros tempos que não esses das mídias sociais seria motivo de constrangimento para quem votou nele, não de adoração. Mas aqui nem vale a pena me estender, porque isso é exatamente o que eles pensam do Lula. Eles acham que o Lula deveria estar mofando na cadeia e que jamais deveria ter retornado à presidência. E essa é a semente da guerra civil, tá? Digo isso usando o filme como metáfora. É o fato de não interessar tanto quem é o detentor da verdade, ou saber se existe só uma verdade, mas o fato de que, enquanto sociedade, estamos perdendo a capacidade de conviver com a diferença. O diferente é uma ameaça, o diferente é o perigo. Esse negócio de transferir o ódio que você sente de um político ao eleitor desse político é o grande problema. Eu votei no Lula contra o Bolsonaro. Eu não faço parte de um culto de adoração ao Lula. Se a extrema-direita voltar ao poder em 2026 democraticamente, eu vou lamentar muito, mas eu não vou para as ruas pedir intervenção do Exército, dos ETs ou da Santíssima Trindade. Vou ficar lambendo as minhas feridas no meu canto, ou aqui, continuando a fazer a minha crítica. Para fechar, eu entendi a escolha do diretor. O filme está indo muito bem nas bilheterias lá nos Estados Unidos, é um sucesso. Acho sim que de alguma forma a gente precisa distensionar as relações políticas. Não vou cansar de repetir que as mídias sociais são o grande inimigo, é uma força gigantesca sobre a qual a gente não tem o menor controle. Então o recado do filme, olha o que acontece quando a gente não se entende e deixa as diferenças escalarem, é mais do que oportuna, é mais do que bem-vinda e é muitíssimo atual. E sim, Wagner Moura tá ótimo, um orgulho para quem como eu sempre achei que ele é um gigante na arte dele. Eu sou o Maurício Ricardo, este é o meu livro Missione, link no post fixado. Inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que soma sempre muito ao debate. Lute pela democracia.